Querido e amado Deus, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui me imponho, Senhor, na tua presença e diante, Senhor, da tua igreja, Senhor, que são os teus filhos que receberam o Senhor Jesus Cristo, teu Filho, ó Deus, como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, também há muitas pessoas aqui, Senhor, que ainda não receberam o seu Filho como seu único e suficiente Salvador, intermediador entre eles e o Senhor. Ó Deus, e aqui estamos, Senhor, sendo dispostos, ó Senhor, para que o Senhor fale com todas as pessoas, em todo lugar. Jesus Cristo, eu abençoo cada um em teu nome, Jesus. Ó Deus, nos conduza e damos graças, Senhor, por essa oportunidade. É em nome de Jesus que eu peço. Amém. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus e nossos amigos simpatizantes da fé cristã, lembrando que apenas simpatizar-se pelas coisas de Deus não significa que é de Deus, mas a Bíblia diz que quem é de Deus recebe, né, as coisas de Deus, recebe primeiro a Deus, né, e o seu plano. Amém, querido? Então, que o Senhor fale melhor seu coração e que você possa hoje tomar a decisão de receber o plano maravilhoso de Deus da salvação por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, e o Espírito Santo te conduzirá para dentro do reino de Cristo e Deus. Amém? Queridos, eu quero nesta manhã abordar um tema, quero até acelerar um pouco a voz, porque eu quero falar de um certo homem que antes de conhecer, né, ao Senhor Jesus, né, este homem vivia peregrinando, vivia, né, comendo migalhas, ele vivia, né, insatisfeito com muitas coisas. Primeiramente, né, com quem ele era, né? Segundo, né, com os fatos que se sucederam em sua vida, né? E como ele vivia, né, na casa de seu senhor, pois este homem era um empregado doméstico, né? E por causa de tudo isto, este homem veio a cometer um delito, né? Veio cometer um crime, veio desonrar o seu senhor, o seu patrão, e por fim o Senhor Jesus o enlaçou e trouxe ele de volta à casa do seu Senhor, agora restaurado e com novos títulos. Livro de Filemão. Filemão, né, é uma epístola, queridos, que foi uma carta, né, que Paulo escreveu para este homem. Filemão é um cooperador da obra, foi um cooperador da obra de Deus, que este homem ajudou muito o apóstolo Paulo, né, quando este estava, né, nos seus processos de evangelização, né, e andanças ali na região da Europa, certo? E vemos que esse homem teve uma participação muito grande na vida do apóstolo. Então Paulo escreveu esta epístola, esta pequena carta a ele, e enviou, né, exatamente por este jovem, por este homem que eu acabei de falar. O nome dele é Onésimo. O nome deste homem, né, é Onésimo. Então esta carta Paulo enviou, né, exatamente por este homem. Olha só.
Eu estou aqui com a Bíblia aberta, né? E vou fazer um resumo desta epístola. A epístola de Filemão foi uma carta particular escrita pelo apóstolo Paulo durante o primeiro aprisionamento dele em Roma, quando Paulo foi preso em Roma pela primeira vez, né? Em 62 depois de Cristo. O foco principal desta epístola, ou desta carta, é dar um entendimento apropriado da lei hebraica a respeito dos fugitivos, encontrada em Deuteronômio, capítulo 23, 15 e 16, ou seja, era uma lei regulamentada, certo? É como é a CLT hoje, tá? Que rege, né, aí os empregados domésticos e outras funções mais, né, das nossas categorias brasileiras, né, nossas tarefas, né, nosso trabalho. Ela revela, ou melhor, essa epístola, essa carta revela também como, né, Paulo, o apóstolo, agiu rigorosamente de acordo com as exigências da lei. Olha só. Ao lidar com o caso de Onésimo, um escravo que havia fugido de Filemão. Filemão era o cooperador e, neste caso, ele era o senhor da propriedade, ele era o patrão. Filemão era cooperador de Paulo, mas também ele era um patrão, né? E tinha o seu servo por nome Onésimo, certo? Agora, em primeiro lugar, Paulo lhe deu abrigo na sua própria casa alugada. Ou seja, o Onésimo estava fugitivo, né? Foi encontrar-se com Paulo lá em Roma, que ele já tinha conhecido Paulo, né, quando vivia na casa de Filemão. Então Onésimo lembrou de Paulo e foi, né, encontrar com Paulo na casa que ele ficou, né, lá em Roma, antes que fosse julgado, né, pelo imperador romano. Agora, o apóstolo Paulo ele não denunciou como fugitivo, nem enviou mensagem a Filemão para que viesse a Roma para levar seu escravo de volta. Olha só. Além do mais, Paulo instruiu Onésimo no Evangelho e o levou à salvação em Cristo. No versículo 10, você vê isso aí. Então ele mandou Onésimo de volta a Filemão como mensageiro de confiança. Olha só, Paulo restaurou este homem, tanto espiritualmente, através do Espírito Santo, logicamente, instruiu a palavra, o Espírito Santo restituiu ele, e também capacitou ele psicologicamente, emocionalmente, porque esse homem estava destruído, certo? Olha só. Então, Paulo mandou ele de volta. Ele falou assim: Onésimo, você está errado. Volta para casa do Senhor. Agora ele volta com uma cartinha na mão para entregar a Filemão. Olha só, agora o patrão que antes era inimigo, agora vai ter que falar com o patrão, entregar a cartinha para ele e ouvir o conselho de Paulo para que eles voltem à comunhão de novo e assim, né, Filemão não recebesse a Onésimo apenas, não recebesse como um escravo, mas recebesse, ou melhor, como um empregado, mas recebesse ele como um irmão. Mas esse irmão em Cristo continuaria trabalhando para Filemão, agora, né, como mensageiro de confiança, né, e o irmão em Cristo. Agora levando um pedido para o seu Senhor. Olha, olha meu Senhor, está aqui a cartinha que Paulo mandou. Encontrei Paulo, está aqui a cartinha, né? Paulo desejava que Filemão, nessa carta, né, Paulo deseja que Filemão recebesse Onésimo, mas não mais como um servo, como um empregado, e sim como um irmão amado e parceiro em Cristo. Filemão versículo 15 e 17. Você pode conferir aí. Versículo 15 e 17. Ó, vamos ver aqui. Na minha tradução diz um pouco diferente, mas diz assim: porque bem pode ser que ele se tenha
separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, como um empregado, mas antes do que servo, como um irmão, amado particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então, queridos, o 17 diz assim: assim, pois, me tens por companheiro, recebe-o como recebe a mim mesmo. Olha o que Paulo fala na carta. Então, queridos, dando continuação aqui, olha o que Paulo fala, né? Não recebe ele como um escravo mais não, um servo mais não. Recebe agora como um irmão em Cristo, parceiro de ministério. Tu por um pouco ficou sem ele, mas agora para que você tivesse ele para sempre. E recebe ele como recebe a mim mesmo. Isto é que é um amigo, né? Então, continuando, queridos, nós vemos que Paulo, aqui ele se viu tanto como juiz, conselheiro, advogado, olha só, advogado, amigo, né? E uma autoridade, né? Fazendo uma solicitação. E mais, se pondo no lugar do escravo fugitivo que antes era um criminoso, mas agora, no Senhor, irmão amado em Cristo Jesus. Isto é o que o Evangelho faz. Uma transformação radical. Radical. Não tem como a pessoa receber a Cristo e permanecer da mesma forma que era. É impossível, impossível. Alguns sugerem que Onésimo havia roubado algo de Filemão e fugido porque teve medo da punição que merecia. Paulo misericordiosamente se ofereceu para compensar esta e quaisquer outras dívidas que Onésimo tivesse cometido a Filemão. Você vê isso no versículo 18. Olha lá. Se ele te prejudicou, vou ler aqui nessa tradução aqui. Vou pôr aqui na Pentecostal. Se ele te fez algum dano, olha, Filemão, se Onésimo te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Quem é que faz isso, irmãos? Em nossos dias. Ó, se ele te deve alguma coisa, deixa comigo. Eu assumo a bronca. Né? Agora, acredita-se que, em geral, que Onésimo foi recebido por Filemão e teve a sua dívida perdoada, exatamente como Paulo solicitou e esperou. Essa carta, queridos, reflete exatamente o estado como que eu e você estávamos, e você que não recebeu a Cristo ainda, está diante de Deus. Há uma certa história que diz assim que um pai andava com seu filho pelo parque, quando o menino avistou nas alturas um jato. E ele observava que o jato estava muito pequeno, menos do tamanho da sua mão. E o menino olhou assim e falou: pai, olha como aquele jato está tão pequeníssimo. E o pai disse: exatamente, meu filho.
mas eu vou te levar no aeroporto amanhã. No outro dia, ele viu daquela mesma espécie de jato pousado. E o jato era gigante. Já não era um jato, era um avião de porte grande. E ele disse: pai, este era o avião que eu vi ontem, o jato? Isso, filho, esse foi, ou era dessa espécie de jato que você viu. Mas como ele é enorme! Exatamente, filho. Você viu que nós precisamos estar aqui perto dele para enxergar quem realmente ele é. Aí o pai ensinou: assim, filho, é nós com o nosso relacionamento com Deus. Quando nós estamos distante de Deus, nós enxergamos Ele ao longe, muito pequeno, incapaz, impossível de nos dar felicidade, de nos dar paz, de nos dar bonança, de nos dar calmaria, de nos dar as bênçãos, de cumprir as promessas. Mas quando nós nos aproximamos dele, nós vimos a sua grandeza e o seu poder. O apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, logicamente, se me for a memória, capítulo 2, versículo 10, se eu vou encontrar agora, Romanos 2:10, se é isso mesmo, nunca mais li esse texto. Esse é 1:10. Não vou lembrar, mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: olha, que Deus e a sua natureza e o seu poder é revelado através da natureza. Por isso que algumas ideologias dizem que a mãe natureza, chama de mãe natureza. Não é a mãe natureza, é Deus. Deus revela o seu poder na natureza. Há quem diga que um certo cientista ele conseguiu fazer uma formiga. E todos vieram olhar, vieram de vários lugares e colocou aquela formiga na vitrine. Todos olhavam, ficavam admirados. Como que aquele cientista conseguiu fazer uma formiga? Exatamente, meus amigos. Só que lhe faltou uma coisa. As pessoas esperavam que a formiga se movimentasse. Perguntaram a esse cientista, mas ela não anda? Ele disse: não. Eu consegui fazer uma formiga, mas eu não consegui fazer com que ela ande. Para que ela tenha, ou seja, eu não soube fazer com que ela tenha vida. E perguntou-se, mas o que é a vida? Há muitas explicações, a ciência até hoje, ela não consegue demonstrar o que é a vida. Você vai no necrotério, queridos, você abre aquelas gavetas, você vê pessoas perfeitas, intactas, mas ela foi acometida de um câncer, ela foi acometida por um asma, por vários tipos de doenças, que lhe roubou o fôlego de vida. Queridos, quem te põe de pé, Deus? Então esta carta de Filemão demonstra que o homem sem Deus, o homem sem a comunhão íntima com o Espírito Santo, ele está morto. Por isso que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a Colossenses 3, o processo da nova vida, que quando nós não conhecíamos a Cristo, estávamos mortos.
estavam mortos. É uma criatura, mas ela come, ela vegeta, mas ela não tem vida em si mesmo. A vida é Cristo, querido. Porque Deus fez o homem e soprou a vida em seus narizes. Quando Jesus, depois de ressuscitado, encontrou com os discípulos naquele quarto que ele entrou, sem que precisasse abrir a porta, Jesus soprou sobre eles. Esse sopro é o mesmo sopro. Eu estava vendo que é o mesmo sopro que ele soprou lá no início, nas narinas de Adão, dando vida. E depois, no capítulo 6, Deus fala assim: olha, vamos tirar o nosso espírito do homem, porque senão ele vai viver para sempre, eternamente. Porque o homem estava caído, sem Deus. Então Deus tirou e limitou o tempo de vida 120 anos. Mas aquele que recebe a Cristo, ele passa de 120 anos, 320 anos. Quer dizer o quê? Porque aquele que recebe a Cristo, ele não morre, ele passa desta vida para outra. A morte apenas é uma ponte. Por isso que Jesus prometeu a vida eterna. A vida eterna. Então, Onésimo, ele tinha muitas frustrações na sua vida. Ele era inconformado com muitas coisas que vivia, a ponto que necessitou que ele furtasse aquele bem de seu Senhor, achando que poderia trazer esse bem-estar, a felicidade, mas o tempo passou. Com o filho pródigo, ele desperdiçou todos os bens e, por fim, ele voltou para estaca zero. E demonstrando, queridos, que nós, nada e ninguém, perdão,